Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E após a decisão de Fachin, internautas recordaram que em 2010 o ministro pediu votos para a então candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff. No vídeo, Fachin fala ao microfone para um auditório lotado de apoiadores da petista. Vamos relembrar. Tenho em minhas mãos um manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para prosseguirmos juntos na construção de um país que queremos. É o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com autoritarismo. Um governo que não tentou alterar casuisticamente a Constituição para buscar um novo mandato. Um governo que sempre escolheu para chefe do Ministério Público Federal o primeiro da lista tríplice, elaborada pela categoria, e não alguém de seu convívio ou conivência. Alimentos, criar um mercado seguro para os pequenos produtores agrícolas, preferencialmente organizados em cooperativa. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir. Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então, Luiz Edson Fachin, isso em 2010, durante a tentativa de Dilma de chegar à presidência da República. Mas essa decisão de Fachin não agradou a todos os petistas e integrantes de partidos de esquerda. O advogado Vadi Damus, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, disse estar contente, mas vê com cautela a decisão do ministro. Estou contente, mas muito cauteloso, porque Fachin descobriu a pólvora hoje. Qualquer estudante de direito sabia que a vara do Moro em Curitiba não poderia julgar os processos do Lula. Ele está livrando a cara do Moro. Ele está decidindo que a vara do Moro não detinha competência territorial, ou seja, o que o MPF fez está mantido. Se Curitiba não era competente, como os procuradores tinham competência para oferecer denúncia, questionou então Vadi Damus. O comunista Orlando Silva afirmou o seguinte: pelas notícias, a decisão do ministro Fachin tem efeito colateral de julgar prejudicados os pedidos de suspeição de Moro nos processos contra Lula. Seria, portanto, um mal menor para a República de Curitiba. Moro e comparsas precisam responder pelos crimes praticados. Essa é a declaração de Orlando Silva. E aí, Augusto, o que dizer desse vídeo que exibimos e das reações aí de aliados de Lula? Bom, como eu mencionei, né, no primeiro comentário, está aí o nosso Fachin pagando a dívida que tem com a Dilma Rousseff. Foi nomeado por ela. Ele não era nenhum garoto quando ele fez esse discurso. Você acha que alguém, depois dos 50 anos, eu digo até depois dos 30, mas depois dos 50 muda de ideia? Você acha que ele agora não pensa isso da Dilma? É claro que ele pensa. Quer dizer, uma mulher que passou 5 anos sem dizer coisa com coisa, eu nunca entendi uma frase da Dilma. A Dilma é incapaz de completar uma frase com começo, meio e fim. E ele achava que a Dilma era um gênio da raça. Aí foi nomeado por ela, ele tem que ser grato, porque era um advogado de Curitiba. Diz que Curitiba não deveria abrigar a Lava Jato. Curitiba deveria ser poupada aí do Edson Fachin, que morou lá por tanto tempo. Então é o seguinte, os petistas corretamente não gostam da decisão, porque segundo o roteiro padrão do faroeste à brasileira, não basta mais você soltar o bandido, tem que prender o xerife. Eles querem que o Moro seja preso, que os promotores da força-tarefa sejam desterrados, que sejam eliminados todos os inimigos do partido que virou bando. Então, só no Brasil, do Lula e do PT, os bandidos têm coragem de querer prender o xerife. Aqui isso acontece. E eles aparecem ainda fazendo o papel de virgem na zona, porque é disso que se trata. Não há um petista que não seja ou
uma besta quadrada por acreditar na inocência do Lula ou um comparsa por fingir que não acredita. Bom, e antes de passar para você, Fiuza, para o seu comentário, faço questão aqui de agradecer a nossa excelente audiência. São mais de 135 mil pessoas já nos assistindo pelos nossos canais do YouTube, também pela Panflix, pelo aplicativo da Jovem Pan. A você que está nos acompanhando, então, muito obrigado e obrigado também a quem nos ouve pelo rádio. Centenas de milhares de brasileiros nos acompanhando em todo o país também pelas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM. Muito obrigado você que está com a gente aqui nessa noite de segunda-feira. E você, Fiuza, o que dizer desse vídeo que trouxemos aqui? Edson Fachin, antes de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, pedindo votos a Dilma Rousseff, e essas reações de Vadir Damus e Orlando Silva. Fiuza. O Fachin é uma pessoa coerente, né? Porque ele defendia a candidata de um governo corrupto, que já era visível, né? Visivelmente corrupto naquele momento, né? Desde 2005, no Mensalão, já era visível o governo corrupto. As práticas, então, eram bastante constatáveis, e ele, com toda a convicção, um advogado, né, defendendo a candidata de um projeto corrupto. Então, é coerente que ele não enxergue a corrupção, ou ao contrário, é coerente que ele considere a corrupção do Lula legítima, né, porque ele sempre achou que as práticas do PT eram boas práticas, tanto que nós o vimos defendendo ali. O ministro Fachin é um simpatizante do MST, que é um movimento violento, né? O ministro Fachin, ele se colocou em episódios recentes aí do Supremo Tribunal Federal de uma forma absolutamente inconsistente sobre o cumprimento da função dele. Eu vou citar apenas aqui a famosa delação do Joesley Batista, que foi homologada em tempo recorde pelo próprio Fachin e depois anulada, porque era, na verdade, parte de um golpe de Estado contra o Temer, né? O Fachin é um personagem central dessa homologação, que não tinha lava-jato, né? Que não tinha perícia, que não tinha nada, né? Quer dizer, aquela delação que depois foi suspensa. O Fachin tomou a decisão, por exemplo, de monocrática, depois confirmada pelo Pleno, né? Por isso que eu digo, não dá para analisar o Fachin sozinho, né? Ele é representante e respaldado dessa corte, né? Por essa corte. Aquela decisão de constranger, de embargar ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, entregando a população vulnerável ao crime, né? Por conta disso tudo que a gente está vendo aí. Isso aí não é nem ideologia, na minha opinião. Isso aí é uma cartilha que ele segue, né? E seguir esta cartilha, supostamente de valores progressistas, etc., lhe rendeu uma vaga vitalícia, quase vitalícia, né? No Supremo Tribunal Federal. É isso aí. Ele está curtindo a vassalagem que prestou ao PT, que é um sinônimo de corrupção no Brasil. Zé Maria. É importante dizer, durante todo o tempo, de que nem o Fachin teve a coragem de absolver o ex-presidente Lula, né? Na verdade, a decisão dele é o que se chama de defesa jurídica. Ele diz, olha, há incoerências jurídicas aqui, mas as provas, na própria nota, ele diz isso sobre corrupção, fala em corrupção e tal. Ele quer dizer o seguinte, que apesar da incoerência jurídica, que é o que ele apega-se ali para cancelar ou anular os processos, foram 4 processos contra o presidente, mas não é absolvição. Portanto, Augusto, você tem toda a razão. Os crimes realmente aconteceram e não existe, como eu insisto, a volta dos que não foram. Ou seja, não se devolve o dinheiro roubado se não houve o roubo. Portanto, já está comprovado, houve o roubo, e para fazer este malabarismo jurídico, o ministro Edson Fachin foi lá na história do foro, né? Se realmente era Curitiba e tal. Era, porque a investigação que foi iniciada lá em Curitiba, através de uma delação premiada de um doleiro, né? Acabou levando ao ex-presidente Lula e a outros políticos. Lembrando também que é uma decisão de morte na Lava Jato, nas decisões da Lava Jato, porque isso aí é um caminho aberto para outros que já foram condenados
argumentarem essa questão do foro e saírem de condenações já confirmadas, né? Então, é uma decisão muito importante, se confirmada, como tudo indica, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É um argumento que diz, olha, não estamos fechando os olhos, não estamos absolvendo, mas sim usando a técnica jurídica. Isso é uma conversa para fazer esse malabarismo jurídico. Olha, o Orlando Silva, ele demonstra ali aquela raiva do juiz Sérgio Moro, muito comum nas esquerdas brasileiras, que eu venho falando aqui. O ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro estava sofrendo um cerco jurídico com a possibilidade, inclusive, de responder a um julgamento de ir para a cadeia. Esse era o objetivo, inclusive articulado para alguns. Pois bem, o Orlando Silva mostra essa raiva contra o juiz Sérgio Moro e o Vadir Damus, ele indica um raciocínio torto sobre a decisão do ministro Edson Fachin. O foro é o local da investigação e onde o crime foi descoberto. E mais, com as modernas práticas e depósitos e tal, não existe mais a possibilidade de você ser julgado só num local. Porque, como disse o próprio Supremo, de que o flagrante é durante toda a vida que está na internet, então essas transferências para o exterior podem ser feitas de qualquer lugar. E foram feitas algumas exatamente de Curitiba, porque o doleiro investigado é a origem dessa história da Lava Jato. Ele tinha um escritório aqui em Brasília, perto da Torre, no posto da Torre, onde o escritório lá de câmbio, né? E por isso o nome Lava Jato, porque tem um Lava Jato lá, Lava Rápido, que se chama em São Paulo, né? Aqui é Lava Jato. Então, essa é a origem do nome, para se ter uma ideia de como está certo o juiz Sérgio Moro e o grupo da Lava Jato em levar essa investigação para todo o país, desde que tivesse conexão com a lavagem de dinheiro. E foi isso que aconteceu. A compra do triplex foi uma lavagem de dinheiro. A compra do sítio, que ninguém sabe em nome de quem está, mas era do Lula e foi reformado pelo Lula, foi uma lavagem de dinheiro e era a investigação. Então, Vadir Damus, ele disse que qualquer estudante de direito que tenha a intenção de dobrar os fatos, de mudar os fatos. Então, é essa história. O Lula não foi absolvido pelo Fachin. Na nota, ele fala e bate duro em corrupção, né? Foi apenas uma questão jurídica. Por outro lado, isso vai ter que passar ainda no julgamento severo no plenário do Supremo. Algo mais, Augusto? Não, só queria comentar isso que o Zé disse. Claro, tecnicamente foi uma absolvição, mas na prática, Zé, por isso que eu usei, tecnicamente não foi uma absolvição. Na prática, ele inocentou o Lula, e isso pode ser atestado pela reação popular, pela reação das pessoas. Neste momento, o Lula não tem ele não é réu em nenhum processo, nenhuma condenação está valendo neste momento. E ele pode ser candidato. Então, ele está sendo tratado, está sendo tratado como um inocente. E assim, e o Edson Fachin desmoralizou a Lava Jato com um raciocínio de espertalhão. Porque é claro que a Lava Jato, que descobriu aquele fio da meada, tinha de continuar apurando. A lógica manda que a Lava Jato fizesse isso. Mas não pode, porque ali não é o foro adequado. Quer dizer, com essa desculpa, ele fez com que, neste momento, o Lula pudesse ser candidato. Diga, Fiuza. E o Zé? Na verdade, a nota apresentada pelo Fachin inocenta o Lula. Quer dizer, a gente tem que ver aí a base dessa decisão estapafúrdia, né? Que é uma decisão retórica, voadora. Isso aí é uma coreografia jurídica. Mas a nota fala claramente em supostos atos ilícitos. Ele está, a partir do pretexto do foro indevido, ele está dizendo que a sentença, as decisões também estão também estão desacreditadas, também estão desautorizadas. Senão ele não usaria essa expressão. Supostos atos ilícitos, os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
de Luiz Inácio Lula da Silva que lhe renderam mais de 20 anos de prisão. Isso não pode ser tratado como suposto ato ilícito. Então, o meu entendimento é que sim, o ministro Fachin, ao considerar que o foro é impróprio, considerar absurdamente, a partir dessa ideia de que nem todos os eventos criminosos estão relacionados com a Petrobras, isso é uma subliteratura, isso é um absurdo. O Zé já explicou, quer dizer, a origem da lavagem de dinheiro pelos doleiros, e depois isso se ramificou. A gente está falando de um sistema de corrupção que pega o Brasil inteiro e não só a Petrobras. Então, o foro é perfeito e o ministro Fachin está querendo dizer que o fato de não ser perfeito no entendimento dele, inventado por ele, pela coreografia dele, a partir de uma decisão num processo da Gleisi Hoffmann, ele montou uma literatura, uma subliteratura. E está nessa nota hoje, sim, tentando dizer que os atos criminosos são supostos crimes. Então, o recado absurdo, monocrático, autoritário, discricionário de um ministro da Suprema Corte é, sim, que a constatação, portanto, o sentenciamento de Luiz Inácio Lula da Silva não valeu. Não valeu. É claro, os outros, os petistas aí, esses tristes personagens, esses parasitas da política brasileira, eles não estão nem aí para o Lula. Nunca estiveram nem aí para o Lula. Aliás, o Lula, quando foi candidato a presidente em 2002, o PT nem queria. O PT queria o Cristóvão Buarque, achava que o Lula não ia ganhar. Depois o Lula ganhou, conseguiram, de alguma maneira, mitificar, né? Até o Obama veio condecorar o Lula. Essa imprensa internacional, transformando o Lula no fenômeno da justiça social no Brasil, montaram esse escudo todo, e esses tristes personagens aí estão pendurados nesse escudo de falsa bondade, porque o Lula vai lá, visita o Papa, sai da prisão, vai visitar o Papa, e o Papa diz que tem uma reunião de trabalho com ele contra a injustiça social, contra a fome. Então isso é um grande lastro, é um grande escudo para os demagogos, para os hipócritas fazerem política, né? Agora, essa decisão, de fato, o ministro Luiz Edson Fachin está desacreditando a instituição da justiça brasileira, da 13ª Vara de Curitiba, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também do Superior Tribunal de Justiça, onde um dos casos chegou. Ele está desautorizando todas essas instâncias, como se ele pudesse, no meu entender, não pode. Vamos ver o que o Pleno vai dizer. Mas o ponto dele é, sim, que esses crimes foram mal sentenciados por conta desta literatura aí de foro indevido. Diga, Zé. É uma situação muito difícil de acreditar. É um cavalo de pau na vida jurídica, na vida política do país, né, com várias abrangências. E na nota lá, o ministro Edson Fachin diz claramente de que houve, viu, Fius? Nem ele, né, que tomou essa decisão, teve a coragem de dizer que não houve atos de corrupção. E ninguém pode dizer que não houve. Houve, sim. Houve roubo, sim. Houve devolução do dinheiro roubado. Houve delação premiada. Ninguém confessa o que não aconteceu, a não ser sob tortura, claro, e lá não existiu isso na Lava Jato. A Lava Jato foi um ato perfeito. A 13ª Vara já está mandando para a Justiça aqui de Brasília todos os atos por determinação dessa determinação louca aí do ministro Edson Fachin. Então, é uma nova realidade jurídica e política no país. Uma decisão que nos leva até a ficar descrente na própria justiça. É isso que é ataque à democracia. É isso que é ataque às instituições. Nada ataca mais a instituição do que o próprio funcionamento errado da instituição. Eu acho que Lula nunca pode ficar livre da acusação de que houve roubo, porque está comprovado ali nos autos, inclusive com 2 condenações, em primeira instância e segunda instância, né?